Por que alguns judeus prosperam ao pronunciar uma única frase da Torá, enquanto outros trabalham sem cessar e nada muda? Por que certas famílias atravessam gerações carregando bênçãos que parecem brotar do nada, enquanto outras, mesmo orando, jejuando e suplicando, permanecem presas no mesmo ciclo? Existe um segredo milenar guardado nos ensinamentos da Cabala, um princípio tão antigo quanto a criação do universo, tão poderoso que os sábios diziam: quem compreende Isaías 55:11 domina a linguagem pela qual Deus criou os mundos. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Mas, então, por que tantas palavras voltam vazias? Por que tantos decretos parecem evaporar no ar? Por que tantas promessas permanecem adormecidas? Nos próximos 50 minutos, você vai descobrir o código espiritual que rabinos milionários aplicam há séculos. O mesmo princípio que transformou escravos hebreus em construtores de nações, refugiados em empresários e perseguidos em prósperos, não por sorte, mas por uma lei divina inscrita no próprio tecido da realidade. E, antes de revelar este código sagrado, volte comigo a uma cena que poucos conhecem. Cracóvia, Polônia, 1923. Um dia gelado, sombrio, pesado. A cidade inteira sufocava sob o peso da pobreza, do antissemitismo crescente e do medo que já anunciava tempestades futuras. Sinagogas abarrotadas de judeus suplicando por proteção, por pão, por saída. Mas o rabino Meir Goldstein caminhava pela rua Kazimierz com algo que ninguém mais carregava naquela manhã: certeza. Ele segurava a Torá contra o peito. Não tremia, não chorava desesperado, não questionava Hashem, porque, naquela madrugada, antes de sair de casa, havia declarado Isaías 55:11 diante da arca sagrada, não como quem lê um versículo, mas como quem ativa uma lei cósmica. O rabino abriu o livro sagrado, colocou as mãos sobre as palavras hebraicas e disse com voz firme: Ribono Shel Olam, Senhor do Universo, tua palavra não volta vazia, portanto, o que eu declaro em teu nome se cumpre. Ele não suplicou, ele reivindicou. Ele não esperou, ele ativou o princípio bíblico do verbo criador, o mesmo princípio pelo qual o próprio Deus disse: haja luz. E a luz existiu. E foi justamente naquela semana que 3 portas financeiras inesperadas e impossíveis se abriram de uma só vez. Um comerciante alemão que devia há anos apareceu com o pagamento integral. Um contrato de importação de tecidos que estava travado havia meses foi aprovado. Uma herança de um parente distante chegou pelo correio. Não por acaso, mas por lei espiritual. Talvez você esteja exatamente aí agora, cansado de trabalhar e não prosperar, cansado de orar e não ver mudança. Talvez tenha chorado madrugadas inteiras pedindo apenas um sinal, uma resposta, um alívio. Talvez já tenha feito promessas, virado noites estudando, se esforçado até o limite, ainda assim, sente que sua oração bate no teto e cai de volta. Mas não é falta de fé. Não é falta de esforço. Não é falta de merecimento. É falta de chave. Ninguém te ensinou a diferença entre pedir e decretar, entre palavra comum e palavra enviada, segundo a tradição dos sábios, entre oração que implora e palavra que ordena o universo conforme a vontade divina. A Torá já ensinava: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. Não conforme o seu pedido, conforme a sua palavra alinhada ao nome sagrado. E é isso que vamos revelar hoje. Mas, antes, entenda algo fundamental: você não precisa ser rabino, não precisa ser erudito em hebraico, não precisa ser perfeito ou santo. Deus não exige complexidade, ele exige clareza e fé. A palavra que transforma não é longa, é alinhada ao sopro divino que deu origem a tudo. Agora que seu coração está preparado, deixe-me contar a verdadeira história do rabino Meir Goldstein. Ele nem sempre foi esse homem seguro, falando de fé e abundância com tanta autoridade. Houve um tempo em que ele também olhava para a mesa vazia e via apenas fome, medo e dívidas. Certa noite, sozinho em seu modesto quarto nos fundos da sinagoga, sem lenha para o fogo, sem pão para o Shabat, sem dinheiro para pagar o aluguel do mês, o silêncio parecia gritar contra sua alma. Ele se sentou à mesa, colocou a mão sobre os últimos avisos de cobrança e falou baixinho: Ribono Shel Olam,
eu ensinei sobre o Senhor a vida inteira, mas agora sou eu que preciso entender como tua palavra funciona de verdade. Com o coração apertado, ele puxou a Torá, não para cumprir um ritual vazio, mas como quem se agarra a uma corda no meio do naufrágio. Quando abriu, seus olhos caíram em Isaías, capítulo 55. Ele leu devagar, em hebraico, cada palavra pesando como ouro. E então chegou ao versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não foi magia, foi revelação. O Rabino Meir percebeu que Deus não estava falando apenas da própria palavra, mas do princípio que ele mesmo estabeleceu. Toda palavra enviada com fé, alinhada à vontade divina, carrega uma missão espiritual e não volta até cumpri-la. Ele fechou os olhos, respirou fundo e fez algo diferente de tudo que já havia feito em toda a sua vida de estudos. Em vez de descrever o problema, ele enviou uma palavra. Colocou a mão sobre as contas e declarou: Pai eterno, se tua palavra não volta vazia, eu alinho hoje minha palavra à tua. Decreto que toda dívida será paga em ordem divina, que portas se abram, que nada me faltará, porque o Senhor vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele não repetiu 1000 vezes. Ele enviou aquela declaração como uma flecha espiritual ao trono celestial. Nos dias seguintes, clientes antigos reapareceram. Encomendas surgiram. Uma família rica da comunidade pediu que ele ensinasse Torá aos filhos mediante pagamento generoso. Em poucas semanas, o que era caos virou testemunho. O Rabino Meir entendeu, não foi sorte. Foi Isaías 55:11 em ação. A partir daquele momento, ele começou a ensinar algo profundo aos seus alunos mais próximos. Deus criou o universo com a palavra, haja luz, e a luz existiu. Ele não pediu, ele enviou uma palavra com propósito. Moisés fez o mesmo diante do Mar Vermelho. Ele não descreveu o problema, levantou o cajado e declarou em nome de Deus. Elias fez o mesmo no Monte Carmelo. Ele não suplicou, ele ordenou conforme a palavra profética. O Rabino Meir conectou tudo isso a Isaías 55:11 e aos ensinamentos da Cabala. Se Deus age por palavra enviada, se os profetas manifestam milagres por palavra alinhada ao nome sagrado, e se nós fomos criados à imagem de Deus, então nossas palavras também são sementes espirituais lançadas no universo. Ele chamava isso de princípio da palavra missionária. Toda palavra que você declara com fé, alinhada à Torá, vai trabalhar no mundo invisível, no Olam Anistar, até cumprir aquilo para o qual foi enviada. Por isso, Provérbios 18:21 é tão sério, morte e vida estão no poder da língua. Cada frase que você solta não é neutra, é uma missão espiritual que você libera sobre a sua própria realidade. Mas o Rabino Meir também confrontava alguns mitos religiosos perigosos que talvez você tenha ouvido a vida inteira. Mito 1. Se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não importam. Verdade cabalística. Deus escolheu agir cooperando com a fé do homem. A Torá diz, conforme a tua palavra. Isso muda tudo, porque mostra que Deus honra o que sai da sua boca quando está alinhado à vontade dele. Mito 2. Falar de promessas é arrogância. Verdade talmúdica. Humildade não é negar o que Deus falou, é se submeter ao que ele declarou. Quando você diz eu não mereço nada, não está sendo humilde, está contradizendo a palavra que diz, fiz de vocês uma nação santa, um reino de sacerdotes. Humildade verdadeira é dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mito 3. Se for de Deus, acontece eu orando ou não. Verdade da Torá, Deus decidiu envolver sua boca no cumprimento da promessa. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Ou seja, o céu já liberou, mas a terra concorda por meio da sua confissão vocal. O Rabino Meir dizia, promessa sem confissão é semente guardada no celeiro, que nunca germina. Quando você entende Isaías 55:11 sob essa luz, tudo muda. Não se trata de pensamento positivo ocidental, mas de enviar palavras que carregam o DNA da Escritura Sagrada. A palavra de Deus é o decreto oficial, sua palavra alinhada é o mensageiro que leva o decreto ao mundo material. Quando sua boca envia o que Deus já falou, o céu,
por fidelidade à própria palavra, faz prosperar aquilo para o qual foi enviado. Antes de continuar, faça algo comigo agora que ativa esse princípio dentro de você. Na tradição judaica, confissão pública é algo sagrado. Há poder espiritual em declarar diante de testemunhas. O rabino Meir pedia que seus alunos escrevessem seus decretos, porque palavra escrita é palavra selada no mundo espiritual. Agora vá aos comentários e escreva: a palavra de Deus não volta vazia sobre a minha vida. Não escreva correndo. Respire fundo 3 vezes. Feche os olhos por alguns segundos. Sinta a presença do Ensof, o infinito, e escreva como quem assina um contrato espiritual diante do tribunal celestial. Porque, no momento em que você declara isso com fé, o céu registra no Sefer, no livro da vida, e a palavra começa a trabalhar a seu favor. Escreva agora. Pronto. Então vamos às histórias de pessoas que aprenderam a enviar as palavras certas, segundo o princípio de Isaías 55:11, e viram Deus agir de forma impossível. História 1. A viúva que aprendeu a enviar a palavra. Sara, viúva há 4 anos, mãe de 3 filhos, trabalhava como costureira em São Paulo. Fé ela tinha, e muita. Frequentava a sinagoga, acendia velas no Shabat, jejuava em Yom Kippur, mas vivia um ciclo de escassez que parecia eterno. Em abril de 2019, ela estava com o aluguel atrasado havia 2 meses e apenas R$ 42 na carteira. As crianças pediram comida e ela, tentando esconder o desespero, respondeu: Achem vai prover, meus filhos. Mas por dentro pensava: Senhor, por que nada muda para mim? Naquela semana, uma amiga da comunidade judaica lhe enviou um áudio de um rabino ensinando sobre Isaías 55:11. Sara ouviu sem muita expectativa, até escutar a frase que a sacudiu por dentro. Não descreva o problema. Envie a palavra. Palavra enviada é ordem espiritual, segundo os sábios. Foi como um choque na alma. Ela percebeu que sua boca falava 90% de medo e quase nada de palavra enviada em fé. Naquela noite, em vez de chorar, ela abriu a Bíblia hebraica em Isaías 55:11, colocou as mãos sobre o texto sagrado e declarou, tremendo, mas com fé: Ribono Shel Olam, tua palavra não volta vazia. Eu envio agora esta palavra sobre minha casa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não peço, eu envio. Decreto provisão em ordem divina. Ela agradeceu, acendeu uma vela e foi dormir. No dia seguinte, às 9 da manhã, uma cliente que havia parado de encomendar havia mais de 8 meses ligou pedindo 15 vestidos de festa e pagou metade adiantado, R$ 750 de entrada. 2 dias depois, uma segunda cliente indicou Sara para uma loja de roupas, que começou a fazer encomendas mensais fixas. Em 7 dias, Sara recebeu R$ 1.340, pagou o aluguel, comprou comida e ainda guardou um valor. Depois, ela testemunhou na sinagoga. A palavra saiu da minha boca e voltou cheia. Não foi mágica. Foi Isaías 55:11. História 2. O empresário desempregado que descobriu a diferença entre orar e enviar. David, 45 anos, casado, 2 filhos, descendente de judeus portugueses, trabalhou por anos como gerente comercial até ser demitido sem explicação. 10 meses desempregado, currículo enviado para mais de 80 empresas e nada. A autoestima estava no chão, a fé, enfraquecida. Ele orava todos os dias a mesma oração: Deus, abre uma porta, por favor. Mas sentia que as palavras não saíam do quarto. Um amigo lhe emprestou um livro sobre sabedoria judaica e prosperidade. E ali David encontrou uma frase que parecia ter sido escrita para ele. Sua oração pede, seu decreto envia. Naquela noite, ele tomou uma decisão: mudaria a forma de falar com Deus. Ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:08, leu sobre a porta aberta que ninguém pode fechar, respirou fundo e disse em voz firme: Pai eterno, segundo tua palavra, o Senhor colocou diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu não peço mais. Eu envio esta palavra agora ao mundo espiritual. Ela cumpre a missão para a qual foi enviada. E, pela primeira vez em meses, David sentiu paz. 6 dias depois,
Uma empresa que havia rejeitado seu currículo meses antes entrou em contato, não pela vaga antiga, mas para uma posição de diretor regional, com salário de R$ 9.200, mais bônus e benefícios que ele nunca teria ousado pedir. Ele disse, chorando, ao rabino da comunidade: "Tudo mudou quando minha boca mudou, quando aprendi a enviar palavra em vez de apenas pedir." O rabino respondeu: "Você ativou o princípio de Isaías 55:11. A palavra que você envia constrói o caminho que você pisa." História 3. O comerciante que enviou a palavra sobre uma dívida impagável. Seu Moisés, 63 anos, dono de uma loja de tecidos no Bom Retiro, em São Paulo, homem temente a Deus e observador do Shabat, tinha uma dívida com fornecedores no valor de R$ 27.800, que tirava seu sono. Com o faturamento caindo e as vendas fracas, parecia impossível quitar aquilo. Ele orava todos os dias, chorando: "Senhor, eu não quero fechar minha loja. Não quero decepcionar minha família." Até que seu neto, recém-formado em administração, compartilhou um vídeo sobre Isaías 55:11 e o poder da palavra enviada. Seu Moisés decidiu tentar. Abriu a Torá, colocou a conta sobre Isaías 55:11 e declarou, com mãos trêmulas, mas fé firme: "Pai eterno, eu envio tua palavra sobre esta dívida. Ela não volta vazia, próspera na missão para a qual foi enviada. Decreto provisão divina e solução justa em nome de Adonai." Ele agradeceu e dormiu em paz pela primeira vez em meses. 13 dias depois, algo inesperado aconteceu. Um empresário que devia a seu Moisés havia 3 anos por mercadorias fornecidas apareceu pessoalmente na loja, pediu desculpas e pagou tudo com juros. Valor recebido: R$ 31.200. Valor da dívida: R$ 27.800. Saldo: R$ 3.400. Seu Moisés usou parte desse valor para ajudar uma família carente da comunidade. Ele dizia emocionado: "A palavra voltou, mas voltou cheia de bênção, como os sábios prometeram. Agora vamos ao que realmente importa: como você vai aplicar isso na sua vida?" Essas histórias têm um padrão. Nenhuma dessas pessoas era especial por natureza. Elas apenas aprenderam a enviar a palavra segundo Isaías 55:11, em vez de repetir medo e lamentação. Agora, respire fundo. Não continue lendo apressado. O que você está prestes a receber pode se tornar um dos momentos mais transformadores da sua vida espiritual. O Rabino Meir dizia a seus alunos mais próximos: "Somente os que honram a palavra recebem o poder da palavra." Antes de revelar o método completo, ele sempre pedia que todos fechassem os olhos e repetissem em silêncio: "Ribono Shel Olam, desce luz sobre mim", porque a revelação não é mental, é espiritual. Se você está em um lugar barulhento, pause. Vá para um canto, para o quarto, para o banheiro, onde possa ficar 3 minutos em silêncio total. O rei Salomão ensinou: entra no quarto, fecha a porta e ora em secreto. Não é figura de linguagem, é instrução literal. Deus protege você do ruído externo para revelar o que só pode ser ouvido no espírito. Agora, respire devagar. Inspire contando até 4. Segure por 2. Solte contando até 6. Mais uma vez. E mais uma. Sinta o ar entrando. Sinta o corpo relaxando. Sinta sua alma ficando receptiva à sabedoria milenar. Este é o mesmo preparo que o Rabino Meir fazia em 1923, quando estava prestes a ensinar o segredo de Isaías 55:11. Ele dizia: "O que vou revelar agora só funciona quando o coração está quieto e a mente, silenciosa." A chave oculta em Isaías 55:11, segundo a Cabala. Leia devagar essa frase sagrada. "Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei." Agora entenda algo que poucos compreendem: Deus não disse a palavra que eu falar, ele disse a palavra que sair da minha boca. Segundo a doutrina cabalística, quando você fala a palavra dele alinhada à Torá, é como se a boca dele falasse através da sua. Quando você declara a promessa bíblica em hebraico ou em português, não é opinião pessoal, é a voz de Deus ecoando no mundo físico. Por isso ela não volta vazia,
Porque Deus vela por sua palavra, não pela sua preocupação, não pelo seu medo, mas pela palavra inscrita nas Escrituras. Prepare-se. Esta é a frase exata que o Rabino Meir ensinava quando alguém lhe pedia ajuda para destravar finanças, curar emoções, abrir portas ou resolver o que parecia impossível. Ele chamava essa frase de a palavra missionária. Aqui está o decreto, segundo a tradição. Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Leia de novo, mas agora, deixe cada palavra entrar devagar, eu envio. Você se torna participante ativo da obra divina. Segundo os sábios, você não empurra, não mendiga. Você envia como quem carrega a autoridade delegada por Adonai. A palavra de Deus não é só a palavra que cria, é a palavra dele. Você apenas se alinha, se torna canal, se torna shaliach, mensageiro. Sobre esta situação, nomeie sua causa: Parnassá, sustento; Refuá, cura; Shalom Bait, paz familiar; Parnassá, trabalho. Quando a palavra tem endereço espiritual, ela tem missão clara, e não volta vazia. Você está declarando o que Deus já garantiu na Torá. Não é pedido, é confirmação do decreto celestial. Ela próspera na missão. Tudo que vem de Deus próspera, segundo os Salmos. A palavra sempre volta, mas nunca volta igual, volta cumprindo o propósito, como sementes que brotam em terra fértil. O Rabino Meir fazia exatamente isso. Pegava o decreto e explicava sua estrutura espiritual, como quem abre um cofre sagrado. Eu envio não é súplica desesperada, é envio com autoridade espiritual, como flecha profética. Quando você diz isso, ative Isaías 55:11, verso base: ela prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus estabeleceu um mecanismo cósmico, o envio produz cumprimento. A palavra de Deus, você não está enviando emoção, desejo ou ideia humana. Está enviando escritura sagrada. E Deus cumpre aquilo que ele mesmo disse, por meio dos profetas. Verso base: Jeremias 1:12, Choque de Ani ao Devarila Azoto. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Ele não vela pelo seu medo, nem pela sua ansiedade, ele vela pela palavra inscrita na Torá. Sobre esta situação, isso dá direção espiritual clara, a palavra enviada precisa de endereço no mundo espiritual. O Rabino Meir dizia: palavra sem alvo é como flecha sem arco, energia desperdiçada. E ela não volta vazia. Quando você declara isso, está lembrando ao mundo espiritual, aos anjos ministradores, aos malachim, que há uma lei divina em operação desde o Sinai. Ela próspera na missão para a qual foi enviada, fecha o decreto com selo real. Prosperar significa avançar, romper barreiras espirituais, produzir efeito visível, cumprir o propósito eterno e retornar multiplicada, como as águas que descem do céu. Agora veja como o Rabino Meir ensinava o uso desse decreto na prática diária. Ao acordar, antes de falar qualquer outra coisa, vá ao espelho. Por quê? Porque Tiago 1:23 fala do homem que se olha no espelho e esquece quem é. Você vai se lembrar: você é filho, você é a imagem de Deus, você é descendente de Abraão pela fé. Coloque a mão no coração. Ative sua fé pelo corpo físico. Respire 3 vezes profundamente. Isso acalma a mente carnal, o Yetzer Hara, e deixa o espírito sensível ao Ruach HaKodesh. Nomeie sua situação: finanças, porta de emprego, saúde, paz familiar. Declare uma única vez, com convicção total: eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Feche os olhos e agradeça. Gratidão é selo espiritual, segundo os sábios. Não repita por medo. O Rabino Meir dizia: quem repete por ansiedade anula o decreto, quem confia descansa no Shabat da alma. Esse é o decreto base. Agora, deixe-me explicar cada palavra desse decreto para você entender o poder que está usando. Advertências sagradas: segundo a tradição, o Rabino Meir sempre fazia 3 alertas. Não use isso para manipular pessoas ou vontades alheias. É para situações, não para controlar o livre-arbítrio que Deus deu a todos. Não declare em dúvida profunda.
Se não estiver pronto, espere alguns segundos. Respire. Ore por fé até sentir emuná, fé verdadeira. Não conte a pessoas negativas ou céticas. A dúvida alheia contamina o campo espiritual, segundo a Cabala. Agora que você entende por que a técnica funciona segundo a Cabala, e agora que você viu que é bíblica, lógica e espiritual, feche os olhos comigo por alguns instantes. Não tenha pressa. Não lute contra o momento sagrado. Apenas sinta a presença. Imagine daqui a 90 dias. Você acorda na sua cama e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, sente algo diferente no ar. Não aquele peso que vinha te acompanhando há meses como uma sombra. Não a ansiedade que te acordava antes do despertador tocar. Não aquele medo silencioso sussurrando: como vai ser amanhã? Como vou pagar? Como vou sobreviver? O que você sente agora é Shalom, paz profunda. A paz que Filipenses 4:7 chama de paz de Deus, que excede todo entendimento humano, e guarda corações e mentes. Você levanta com leveza, vai até a cozinha e, pela primeira vez em muito tempo, pega o celular sem medo do extrato bancário. E ali na tela, não importa se o valor é grande ou pequeno, você sente o coração tranquilo. Não porque ficou milionário da noite para o dia, mas porque a palavra enviada segundo Isaías 55:11 abriu portas que estavam trancadas, gerou oportunidades que pareciam impossíveis, colocou ordem divina onde havia caos, restaurou sua paz interior, seu bitachon, e plantou um futuro novo com raízes profundas. Você respira fundo o ar da manhã, olha ao redor da sua casa e percebe claramente, você não está mais lutando sozinho. Você está caminhando com Hashem, em uma parceria diária, renovada a cada manhã, como um maná no deserto. Você vê contas pagas uma a uma. Você vê problemas que antes pareciam montanhas intransponíveis agora fluindo como riachos. Você vê harmonia onde antes havia caos e gritaria. E percebe que, aos poucos, dia após dia, semana após semana, uma vida completamente nova foi se formando ao seu redor como uma tapeçaria tecida por mãos invisíveis. Não porque alguém te deu tudo de bandeja, sem esforço, mas porque você enviou a palavra certa segundo a Torá, e ela voltou cheia de bênção multiplicada. Você começa a ajudar pessoas que antes não conseguia nem olhar nos olhos. Você compra pão, medicamento ou um presente para alguém necessitado sem fazer cálculos desesperados. Você dorme à noite sem aquele fantasma da preocupação sentado na beira da cama. Você ora com leveza e alegria, não com aperto no peito. Você sorri com gratidão verdadeira, não com medo forçado. Você olha no espelho e vê alguém diferente do que era há 3 meses. Não alguém perfeito, sem defeitos, mas alguém que finalmente sabe quem é segundo a Torá, alguém que entendeu que é filho do Rei do Universo, que carrega autoridade espiritual delegada, que pode decretar segundo a Escritura, que pode enviar a palavra com poder e andar na herança espiritual que sempre esteve disponível desde Abraão, e que agora você acessou pela fé. Isso não é fantasia vazia, nem imaginação religiosa sem base. É profecia cumprida. E Jeremias 29:11 confirma: eu é que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança sólida. Esse futuro começa no exato momento em que você decide crer de verdade. Você chegou até aqui neste ensinamento, e isso diz muito sobre você. Não foi acaso. Não foi coincidência sem propósito. Foi o Ruach HaKodesh te atraindo com cordas de amor. Muitos passaram por aqui e saíram em poucos segundos, mas você ficou. Você ouviu com o coração. Você sentiu algo dentro de você se mover como águas profundas. Talvez você esteja carregando uma luta há tanto tempo que até esqueceu como é viver em paz. Talvez tenha chorado escondido tantas vezes para não preocupar quem você ama. Talvez tenha se sentido esquecido por Deus, como se ele estivesse longe demais para ouvir. Mas ouça isto, Deus viu cada noite solitária em que você orou no quarto. Deus ouviu todas as orações que você achou que ele ignorou. Deus recolheu cada lágrima sua em um frasco celestial. Salmo 56:8 garante isso. Tu contas as minhas peregrinações, recolhes as minhas lágrimas no teu frasco. Não estão elas no teu livro? Nada do que você viveu foi desperdiçado.
Tudo te trouxe até este entendimento. Hoje não é apenas mais um conteúdo qualquer, é um marco. Um antes e depois. Hoje você aprendeu a falar a língua do céu segundo a Torá. Aprendeu a enviar a palavra certa com autoridade. Aprendeu a destrancar portas espirituais que estavam fechadas há anos. E escute algo profundo: você não precisa de intermediários humanos para ter acesso total a Deus. Você não precisa de ninguém especial para ativar a bênção prometida. Jesus abriu o caminho direto, através do véu. E a palavra de Deus está disponível na sua própria boca. O Rabino Meir dizia, com humildade: eu apenas lembro as pessoas de quem elas já são, segundo a Torá. E hoje eu te lembro solenemente. Você é filho amado, não estranho rejeitado. Você é herdeiro das promessas, não mendigo sem direitos. Você é sacerdote real, segundo Pedro. O reino de Deus já está dentro de você, segundo Lucas 17:21. Toda a promessa da Torá já foi liberada no Sinai. Toda a palavra já está disponível nas Escrituras. Você não está esperando Deus se mover do céu, Deus está esperando a sua palavra ser enviada com fé, segundo Isaías 55:11. A partir de hoje, algo muda profundamente, não só em você, mas ao seu redor. Quando um filho de Deus se levanta em autoridade espiritual, o mundo espiritual se ajusta. Você vai inspirar pessoas sem perceber. Você vai abrir portas para sua família. Você vai quebrar ciclos antigos. Você vai gerar herança, material e espiritual. Provérbios 13:22 diz: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, e essa herança não é só dinheiro, é sabedoria, identidade e fé. Guarde isso no coração como tesouro. Amanhã cedo, antes de qualquer palavra sair da sua boca, vá ao espelho, coloque a mão no peito e diga com autoridade: eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Uma vez. Com fé sólida. Com identidade restaurada. Com certeza. E então viva o resto do dia como alguém que já recebeu a resposta, não como quem ainda mendiga. Respire fundo agora. Porque este último momento não é apenas um encerramento. É um chamado. Deus habita em você. Não apenas em templos, não apenas em sinagogas ou igrejas, não em algum lugar distante, mas dentro de você, no seu espírito, no seu respirar, na sua consciência. Quando você sente esse calor no peito, essa vontade de chorar sem tristeza aparente, essa paz que chega sem motivo lógico, não é só emoção psicológica. É Deus confirmando que está perto. É o Ruach HaKodesh tocando sua alma. Pai eterno, eu entendi a revelação. Eu creio de coração. Eu envio com autoridade. E lembre-se, você é filho do Rei dos Reis. Você foi criado à imagem do Criador para prosperar. A fé e a gratidão destrancam portas. A palavra enviada segundo Isaías 55:11 é semente divina que gera frutos. Que o Senhor te cubra de Shalom, paz verdadeira, que te encha de Or, luz divina, e que te dê revelação contínua. Baruch Yashin. Bendito seja o nome. Amém e amém.